Olá, boa noite, boa Semana Santa. Nós vamos fazer uma nova tentativa de conseguirmos estabelecer o nosso momento aqui juntos, se a tecnologia colabora conosco. Estamos num dia da mais alta importância, a Sexta-feira Santa, e vamos hoje procurar aprofundar um pouco esse mistério da paixão e morte de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu tomo como inspiração da palavra de Deus 3 versículos da leitura do profeta Isaías, que compõem a celebração desta paixão de Cristo. Quem participou das celebrações hoje, de casa ou presencialmente nas igrejas, escutou essa leitura. Isaías 53, versículos 3, 4 e 5. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores e cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Estamos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, num dia marcante da história, não só do cristianismo, mas da própria história humana. Jesus de Nazaré é morto depois de um imediato e ilegal processo que o condenou à mais cruel das penas existentes naquela sociedade. Qual é o significado da cruz? Aos olhos de um observador externo, técnico talvez, fracasso, derrota. A falência de um projeto de uma nova civilização, de uma nova organização humana. Nós vamos ver, porém, que não é assim. Muitos de nós participamos hoje, ou de casa ou presencialmente, da celebração da Paixão do Senhor. Eu diria que aquele foi o dia que mais escancarou a diferença entre o amor e o ódio. Aquela sexta-feira foi a ocasião que mais mostrou com uma clareza evidente 2 extremos, o mal e o bem. Nós tínhamos ali aqueles que levavam o ódio até as últimas consequências, mentindo, gritando, condenando, traindo. E de outro lado, tínhamos Jesus Cristo, que perdoava, acolhia, escutava, aceitava, se entregava. Diante de Judas Iscariotes, ainda na noite anterior, aquele beijo tão falso, Jesus poderia tê-lo chamado de verme, mas em vez, Jesus o chama de amigo, com carinho. Diante dos seus assassinos na sexta-feira, Jesus dá o perdão. Então, aquela sexta-feira, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, trouxe essa evidente diferença entre nós, humanos, quando praticamos o mal, e ele, Jesus de Nazaré. Nós somos do ódio, ele é o amor. Nós mentimos, ele é a verdade.
Nós agredimos, ele é a paz. E ele respondeu ao ódio, à mentira, à acusação, à traição com amor, perdão, aceitação e acolhida. Hoje, a humanidade vive uma grande Sexta-feira Santa. Dor, desespero, luto. Sobram dúvidas e faltam respostas. É um tempo de escuridão. Um vírus já pôs fim à vida de mais de 3 milhões de pessoas em toda a Terra. Estamos próximos desse número. E mergulhou a raça humana na maior crise das últimas décadas. Tem alterado profundamente a configuração dos nossos tempos. Que relação existe entre o tempo que vivemos e a Sexta-feira Santa? Então são essas as duas perguntas que eu procuro responder na reflexão de hoje. Qual é o significado da cruz? E que relação existe entre a cruz, a Sexta-feira da Paixão, e o tempo que estamos a atravessar? E eu ofereço esta reflexão baseado na espiritualidade, no pensamento e na obra de Chiara Lubich, serva de Deus, teóloga do século passado, falecida em 2008. Acrescento também algumas lições de São João da Cruz, Santa Teresa Bendita da Cruz e dos Papas João Paulo II e Francisco. Passo então a Chiara Lubich. Sexta-feira Santa, Paixão e Morte de Jesus. Qual é a lição que Cristo oferece a todos nós? Jesus sofreu e morreu para a salvação, a redenção de cada ser humano. Com isso, deu ao mundo a suprema lição do que mais vale, o amor. Aquele amor verdadeiro que ele trouxe à Terra, o amor universal, porque convida a amar a todos, também os inimigos. Amor que toma sempre a iniciativa. Jesus nos amou, diz a palavra de Deus, quando éramos ainda pecadores. Indignos, portanto, do amor. É um amor concreto, porque ele realmente assume sobre si os nossos pecados. Jesus crucificado, isso foi um budista que disse a Chiara Lubich, é o super amor. São João da Cruz, no seu famoso livro Subida, disse: coloca os olhos somente nele. E tomando como ditadas as palavras do próprio Deus, através dele foi dito e revelado tudo, e nele encontrarás ainda mais do que pedes e desejas. Se queres que eu te responda alguma palavra de consolo, olha para meu filho e verás o que ele te responde. Volto com Chiara. É precisamente com a sua morte na cruz, na Sexta-feira Santa, que Jesus ensina a mais elevada, divina e heróica lição sobre o que é o amor. Ele tinha dado tudo. Uma vida ao lado de Maria, entre desafios e obediência, 3 anos de pregação, revelando a verdade, dando testemunho do Pai, anunciando a chegada do Espírito Santo e realizando todos os tipos de milagres de amor. 3 horas de cruz, do alto da qual dá o perdão aos seus algozes, abre o paraíso ao ladrão arrependido, nos dá a sua mãe e, por fim, o seu corpo e o seu sangue. Tinha restado só a sua divindade, a sua união com o Pai, que o tornou tão poderoso na terra como Filho de Deus, e agora na cruz já não se faz sentir. De alguma forma, o desune daquele que ele tinha dito ser um só com ele. O Pai e eu somos um. Nele, na cruz, o amor foi aniquilado. A luz se extinguiu, a sabedoria silenciou. Fomos separados do Pai. Ele teve que experimentar o abandono de Deus,
simbolizado naquele grito, meu Deus, por que me abandonaste? Para que nós, que nos separamos por vontade própria, pelo nosso pecado do Pai, nunca mais fôssemos abandonados. Ele experimenta o abandono para que nós nunca mais fôssemos abandonados. Jesus soube superar essa imensa prova se abandonando ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim recompôs a unidade quebrada entre a humanidade e Deus e entre a própria humanidade. Ele, na cruz, se manifesta a nós, portanto, como remédio a toda desunião, como chave de unidade. Agora, cabe a nós responder a essa graça e fazer a nossa parte. Já que Jesus se cobriu com todos os nossos males, podemos descobrir o seu rosto por trás de cada dor, de cada separação. Podemos abraçá-lo nos sofrimentos, nas divisões, e dizer o nosso sim a ele, como ele fez, obedecendo à vontade do Pai. E ele viverá em nós, talvez ainda na dor, enquanto estamos neste mundo, estamos na dor, mas viverá em nós como ressuscitado. A demonstração dessa realidade é a paz que habita em quem faz essa experiência. Ele tinha ensinado que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele, a vida, dispôs tudo de si mesmo. Foi o ponto culminante, a mais bela expressão de amor. O seu rosto se esconde por detrás de todos os aspectos dolorosos da vida. Não são nada mais do que ele. Sim, porque Jesus que clama pelo abandono é a figura do mundo, já não sabe falar, é a figura do cego, não vê, do surdo, não ouve, é o cansado que geme, é o desesperado, é o faminto, especialmente o faminto da união com Deus, é a figura do iludido, do traído, do que parece ter falhado, é o que sente medo, é o tímido, é o desorientado. Jesus, ali no seu abandono na cruz, é a escuridão, o contraste, a figura de tudo que é estranho, indefinível, que parece monstruoso, é um Deus que pede ajuda. Parece chocado, sozinho. Todas essas são realidades que nós encontramos em cada irmão sofredor. Aproximando-nos mais daqueles que se parecem com ele, podemos ali encontrar Jesus. E falar de Jesus crucificado e abandonado a quem sofre, para aqueles que se consideram semelhantes a ele e que aceitam compartilhar o seu destino com ele, aqui estão os resultados. Para o mudo, a voz. Para o ignorante, a resposta. Para o cego, a luz. Para o surdo, o som. Para o cansado, descanso. Para o desesperado, a esperança. Para o separado, a unidade. Para os inquietos, a paz. Com ele, a pessoa se transforma e o absurdo da dor adquire um sentido. Ele gritou o porquê, ao qual ninguém havia respondido até então, para que nós tivéssemos a resposta a todos os porquês. O problema da vida humana é a dor, o sofrimento. Qualquer que seja a forma, por mais terrível que seja, nós sabemos que Jesus a assumiu em si mesmo e transforma, pela alquimia divina, a dor em amor. Quem experimenta e acolhe alguma dor para ser como Jesus e depois continua a amar, a dor, se é espiritual, desaparece. E se é física, se torna suportável. O amor, quanto mais puro,
em contato com a dor, transforma a dor em amor. De certo modo, quase diviniza a dor. Essa é a divinização que Jesus faz da dor na cruz. E que nós também podemos fazer na medida da união com Ele. E depois de cada encontro com Jesus, chagado, crucificado e abandonado, amado, encontramos Deus de uma maneira nova, mais face a face, mais aberto, em uma unidade mais plena com Ele. A luz e a alegria voltam, e com a alegria, a paz, que é fruto da presença do Espírito Santo. Pregados na cruz, nós nos tornamos pais e mães de almas, das almas que passam o nosso caminho. O efeito é uma fecundidade, independente de se alguém é casado, ou consagrado, ou celibatário, independentemente do estado de vida. Um escritor, Olivier Clement, disse: o abismo, por um instante aberto por aquele grito, se enche do grande sopro da ressurreição. Toda desunião é cancelada. Traumas e lacunas são preenchidos. A fraternidade universal brilha. Milagres de ressurreição florescem. Uma nova primavera nasce na igreja e na sociedade. Ainda Chiara, no ano 2000, dizia na Sexta-feira Santa: todos os dias são Sexta-feira Santa nos tempos de hoje. Vendo o noticiário perante essa onda de mortes e de atentados, Chiara falava há 21 anos, mas parece ainda mais atual do que naquela ocasião, naquelas imagens de violência desumanas, no grito de quem sofre, ressoa o grito de abandono de Jesus, dirigido ao Pai na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Esta foi a sua provação maior, o momento mais tenebroso, porém o seu grito não ficou sem resposta. Jesus não permaneceu no abismo do sofrimento infinito, mas numa atitude de adesão plena e inimaginável, voltou a se lançar no Pai, a se abandonar nos braços do Pai, superando aquela imensa dor, e reconduziu a humanidade ao Pai, para um abraço recíproco. O que falta em nossa geração é comunhão, partilha, solidariedade, mas sabemos que os bens não se movem sozinhos, se os corações não se moverem. Por isso é urgente suscitar no mundo, em toda parte, espaços de fraternidade, aquela fraternidade reconquistada na cruz. A cruz de Jesus nos dá a lição de que o amor tem uma força incomparável que pode desencadear a mais poderosa revolução, a revolução cristã do amor, que invade não só o âmbito espiritual, mas também humano, e renova a cultura, a economia, o esporte, a política, a ciência, a comunicação. Esta é a luta mais radical contra o mal. Mostrar a potência da ressurreição iniciada na entrega da cruz que vence o ódio e a morte. Mostrar o verdadeiro rosto do cristianismo, que é aquele rosto que transpareceu na cruz, um rosto bem diferente do que muitos hoje apontam como sendo o cristianismo. Ainda no ano 2000, num discurso na presença do Papa João Paulo II, Chiara Lubich recorda a sua primeira descoberta, por assim dizer, da cruz e do seu profundo significado. Aquilo que ela passaria a chamar de Jesus crucificado e abandonado. Um fato acontecido nos primeiros meses de 1944 nos levou a ter uma compreensão sobre ele, na cruz. Por uma circunstância, viemos a saber que o maior sofrimento de Jesus, e portanto seu maior ato de amor, foi quando, na cruz, experimentou o abandono do Pai. Ficamos profundamente tocadas com esse fato
E com a jovem idade, com o entusiasmo, mas principalmente com a graça de Deus, nos impulsionamos a escolher justamente Ele, na sua cruz, como caminho para realizar o nosso ideal de amor. Desde aquele momento, pareceu-nos encontrar o seu semblante em toda parte. Jesus crucificado e abandonado, que assumiu a natureza humana e com ela todos os nossos problemas, continua presente no mundo, lá onde predomina o sofrimento, a divisão, os conflitos, o terror, o pecado, também as calamidades naturais. Jesus crucificado e abandonado está nas traições, também nossas como católicos, na falta de unidade entre as igrejas, na separação das várias religiões, no ateísmo, na secularização, no materialismo, está vivo na pobreza que assola tantas partes do mundo. É preciso que nós, cristãos, saibamos identificar onde ele está, para que com a ajuda de Deus e com todas as forças que temos à disposição, possamos solucionar ao menos alguns destes males. Vou agora a Santa Teresinha do Menino Jesus. Um pouco antes de morrer, aconteceu um fato que marcou muito a história dessa grande santa. Ela deu uma golfada de sangue por conta da tuberculose que teve. E no momento que veio essa golfada, ela não disse uma golfada de sangue. Ela disse, chegou o esposo. Aqui está o esposo. Ela era uma virgem, uma religiosa, tinha se casado com Deus. Então, no momento em que vem a dor, o sofrimento, da saúde que se deteriorava, ela responde, chegou o esposo. E não é a doença, é o sangue, é a golfada. Tudo que acontece na vida pode ser visto do lado humano e do lado sobrenatural. Aconteceu assim que Jesus, vindo a esta terra, tomou a natureza humana, se fez homem, se fez um de nós, mas ele não apenas se tornou um homem, como dizem os padres da igreja, ele assumiu, junto com a humanidade, todos os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas culpas, para redimir cada pessoa. Assumiu tudo. Por isso São Paulo diz, ele se fez pecado porque ele assumiu o pecado sobre si, não dentro de si. Não era um pecador, era o pecado assumido. Assumiu todos os nossos limites com a natureza humana. Então, é por isso que podemos dizer, como Santa Teresa, por isso usei esse fato da sua vida, humanamente é uma golfada de sangue, mas sobrenaturalmente aquela dor já estava em Jesus. Ele assumiu aquela dor já quando veio a esta terra. Então, por detrás de cada nossa dor, nós podemos vê-lo, encontrar o seu rosto. É uma verdade para nós, como era para Santa Teresinha, aqui está o esposo. Nós também podemos dizer isso, mesmo aqueles que são casados, aqui está o esposo, é Deus que chega. Chega em forma do que humanamente parece uma dor, sobrenaturalmente é ele que vem. Um outro aspecto importante. Jesus abandonado não deve ser visto, a cruz não deve ser vista apenas na perspectiva da dor. A verdadeira cruz, aquele sofrimento da Sexta-feira Santa, que parece até que a Trindade estava se partindo, mas não é verdade. Jesus sente, mas não era o que acontecia. Ele imediatamente, mesmo se sentindo abandonado pelo Pai, portanto uma infinita tragédia, com uma força imensa diz, em tuas mãos, Pai, eu me entrego. Eu me jogo em ti, mesmo que tu tenhas me abandonado. Isso se resolve? Também nós, quando estamos na dor, quando estamos na cruz, quando o sofrimento nos invade, seja de que natureza for, devemos dizer, és tu, és meu Deus, eu te quero, te amo, te abraço, te agradeço, e fazer como ele.
Pai, em tuas mãos. E se lançar, se resolver em Deus, virar a questão. Devemos ter muito cuidado e muita atenção com este ponto. A partir daí, a partir do momento em que então experimentamos a dor, reconhecemos que é Ele, nos lançamos nos seus braços, passar a amar no momento presente. Viver o momento presente com todo o coração, considerando que é só aquele momento que existe para ser vivido. O que acontece? Paz. A paz vem dentro. A alegria vem. O peso da dor já não se faz sentir. Por que não? Porque no lugar da cruz, no lugar daquele Jesus crucificado e abandonado que vivia em nós, no momento da dor, o ressuscitado aparece, floresce. E o ressuscitado é o seu Espírito, que emana todos os dons que nós conhecemos. Então sentimos dentro de nós alegria, paz, força, tudo. O contrário do que antes existia. Portanto, o conselho é abraçar a cruz, vivê-la bem, aceitá-la. Depois, viver o momento presente e seguir em frente. Volto a São João da Cruz. Em outro dos seus livros ele dizia: quando tiveres algum aborrecimento e desgosto, lembra-te de Cristo crucificado e cala-te. Na cruz, quando sofria o maior abandono possível, Cristo realizou a maior obra que superou os grandes milagres e prodígios operados em toda a sua vida, a reconciliação do gênero humano com Deus, pela graça. Queira tornar-te, na tua dor, semelhante ao nosso grande Deus, humilhado e crucificado, pois esta vida só tem sentido se for para imitá-lo. E agora, falo de João Paulo II, numa ocasião maravilhosa. Ele estava aqui, em Brasília, onde eu moro, celebrando uma missa na catedral, era 1980, e o Papa Santo, naquela ocasião, aqui em Brasília, falando português, decidiu explicar a cruz. Disse João Paulo II, símbolo da fé, a cruz é também o símbolo do sofrimento que leva à glória, da paixão que conduz à ressurreição. Per crucem ad lucem, é uma expressão em latim. Pela cruz para chegar à luz. Este ditado profundamente evangélico nos diz que, vivida no seu verdadeiro significado, a cruz do cristão é sempre uma cruz pascal. Cada vez que celebramos, como fazemos hoje, o mistério da cruz, cresce em nós a luz da fé, a certeza de que o tempo do sacrifício e da renúncia pode ser o início de tempos novos, de realização e de plenitude. Isto vale para as pessoas, vale para as coletividades, pode valer para todo um povo, para todo um país. Diante da cruz, duas atitudes se revelam possíveis, ambas perigosas. A primeira consiste em procurar na cruz o que nela é opressor, penoso, a ponto de se deleitar na dor e no sofrimento como se tivessem valor em si mesmos. A segunda atitude é a de quem, talvez por reação à primeira, recusa a cruz e se põe a serviço do hedonismo, da glória, do prazer, do poder. Um grande autor espiritual, o venerável Fulton Sheen, falava sobre este assunto daqueles que aderem a uma cruz sem Cristo, em oposição aos que parecem querer um Cristo sem cruz, muito comum hoje. O cristão de verdade sabe que o Redentor da humanidade é Cristo na cruz. E, portanto, a cruz só é redentora com Cristo. E assim a cruz se torna também símbolo de esperança,
de um instrumento de castigo, ela se faz imagem da vida nova, do mundo novo. A cruz é o sinal da esperança para o ser humano de todos os tempos. Nela, Deus revelou ao homem qual é a dignidade que ele traz em si, depois que foi assinalado com a missão do seu Filho. Por isso, sempre João Paulo II, falando português aqui em Brasília, olhai para a cruz. Nela sois chamados a uma esperança da vossa vocação. Olhai para a cruz. Ela é o sinal do novo início, novo princípio que o ser humano sempre e em toda parte encontra em Deus. Um dos últimos pontos que eu quero destacar hoje diz respeito à morte, que é um fato central do dia de hoje. Cristo morre na cruz, esta é a Sexta-feira Santa. Volto a Chiara Lubich. Sexta-feira Santa nos leva ao coração do cristianismo e da nossa espiritualidade. Jesus morre abandonado. Parece-me ser este o momento de tratar de um tema que numa época e num mundo como o nosso, impregnado pelo consumismo e por outros males, ninguém, ou talvez bem poucos, estão dispostos a tratar o tema da morte. Devemos fazê-lo por uma questão de coerência com a nossa fé, que nos ensina como enfrentar cada momento da vida e, portanto, também o momento da passagem para o outro lado, a vida eterna. Existe uma oração bem curta, extraordinária. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, termina justamente com aquela oração. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. Esta oração deve ser a nossa oração em todos os momentos da vida, todos, dos mais simples aos mais complexos e decisivos, e pensando no momento da morte. Sim, porque precisamos ter um conceito próprio e verdadeiro da morte. Ela não é o fim, é o início, é o encontro com Jesus. E mais, ela não é facultativa. Estamos vendo aí, nesta pandemia terrível, ela faz parte do programa de todos nós. Chegará um dia para todos nós. É a vontade de Deus para todos nós. Sim, é a vontade de Deus, a morte, para mim, para você que me escuta agora, para todos. Então é preciso saber como acolher, como vontade de Deus. Mas, em geral, como é que nós aceitamos a vontade de Deus? Se somos cristãos de verdade, devemos entender que a vontade de Deus, seja ela qual for, mesmo se for a morte, é expressão do amor de Deus por nós. Deus nos ama imensamente. Deus é amor. Esse é o centro da palavra de Deus. Portanto, a sua mensagem, o seu desígnio, a sua vontade é sempre amor. Então, não se deve aceitar a morte ou outras vontades de Deus só com resignação. É preciso considerar como o melhor que nos podia acontecer. Devemos ver assim toda e qualquer vontade de Deus, também a morte, apesar das doenças, dos sofrimentos físicos, espirituais, que poderão acompanhar, e normalmente acompanham, o momento da morte. Ela é um dom, é um novo dom que surge na nossa existência para ser acolhida com gratidão, o último dom de Deus para nós antes do paraíso. Por isso, não vale a pena viver como se a morte não existisse, mas convém, sobretudo, colocá-la no nosso programa e nos dispormos cada vez mais a acolhê-la com alegria, a esperá-la como fizeram os santos com as expressões do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Se pensarmos então, queridos irmãos e irmãs, a partir de hoje na morte, digamos, vem, Senhor Jesus. Com este apelo no coração, muitos medos, temores desaparecerão, tudo se iluminará e Jesus virá na sua hora, virá pessoalmente. E agora, concluo. No início desta Semana Santa, o Papa Francisco, refletindo sobre o contexto atual, pandemia, a situação toda que a gente atravessa, disse:
nesta situação histórica e social, o que Deus faz? Toma a cruz. Jesus toma a sua cruz, ou seja, assume o peso do mal que tal realidade implica, o mal físico, psicológico, espiritual, porque o maligno se aproveita das crises para gerar desconfiança, desespero, discórdia. E nós, o que devemos fazer? A Virgem Maria, mãe de Jesus, que é também sua primeira discípula, nos mostra. Ela seguiu seu filho. Tomou sobre si a própria parcela de sofrimento, de escuridão, de abatimento e percorreu o caminho da paixão, mantendo acesa no seu coração a lâmpada da fé. Com a graça de Deus, também nós podemos fazer esse caminho como Maria. Ao longo da via sacra diária, nós encontramos os rostos de tantos irmãos e irmãs em dificuldade. Não passemos adiante. Deixemos que o nosso coração seja movido pela compaixão e nos aproximemos. No momento, como aquele sirineu, podemos pensar, por que logo eu? Mas depois descobriremos o presente que Deus nos dá no encontro com cada próximo. No ano passado, naquela inesquecível praça de São Pedro vazia, o Papa, rezando sozinho, disse: no meio da nossa tempestade, o Senhor nos convida a despertar e a ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora, na sua cruz fomos salvos. Temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança, na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor salvador. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação dos afetos e dos encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor nos desafia a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Abraçar a cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam se sentir chamados e permitir novas formas de relação, de hospitalidade, de fraternidade, de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a nos salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé que liberta do medo e da esperança. As últimas palavras que eu quero dizer são de Bento XVI, alguns anos atrás, quando estava deixando o seu pontificado. Ele dizia: por enquanto estamos na cruz. Enquanto estamos aqui, estamos na cruz, na dor, no sofrimento, no padecer. Mas ao final, o Senhor sempre vence. Esses dois ícones que estão aqui atrás de mim, que me acompanham há vários anos, tem uma sequência entre eles. A cruz, a Sexta-feira Santa, não é o fim da história. Não é o último capítulo da história. Nada acabou na cruz. O fim da história é o domingo, é a ressurreição. Aquele corpo encontrado morto, pendurado na cruz, agora está ressuscitado, vivo. O sepulcro está vazio. Onde está? Não está aqui, ressuscitou, como disse. Portanto, nem o Evangelho acaba na cruz
nem os nossos sofrimentos acabam em sofrimento. As nossas cruzes não são para nós, como não foram para Jesus, o último capítulo da história. O último capítulo da história é sempre a ressurreição. Feliz Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tchau.